Amém, meus irmãos, graça e paz novamente. Convido você, sem mais delongas, a abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, vamos ler os versículos 6 a 8, diz o seguinte a palavra do Senhor: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por este momento, ó Pai. Como acabamos de cantar, Senhor, que nada somos, Senhor, e que por isso pedimos que Tu opere em nossas vidas, ó Pai. Que apesar das minhas debilidades, da minha fraqueza, Tu possa falar, Senhor, ao coração daqueles que são Teus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Bem, o livro do profeta Miqueias, datado do século 8 antes de Cristo, foi escrito durante um período muito conturbado da história do povo israelita, ali dividido em dois reinos: reino do norte, referido na Bíblia como Israel, e o reino do sul, referido como Judá. Duas grandes preocupações dominavam esse período da história de Israel e Judá, uma de natureza externa e uma de natureza interna. A preocupação externa era o poder crescente do Império Assírio, a grande superpotência do seu tempo. A política da Assíria consistia em recrutar um grande exército mercenário, praticamente invencível em batalha, e para arcar com os custos das suas forças, os assírios intimidavam os reinos vizinhos com tributos extremamente altos, além de conquistar e organizar os povos e as terras ali conquistadas em províncias permanentes. Ao mesmo tempo, aos olhos dos profetas, os problemas políticos e militares eram meros sintomas de um problema muito maior e interno: a condição moral e espiritual de Jerusalém, a capital do Reino do Sul. E esse era o contexto da crise que dominava os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, citados logo no cabeçalho, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Miqueias. Algo interessante, como um parêntese, é que muito provavelmente o profeta Miqueias foi contemporâneo de outros grandes profetas, como por exemplo Isaías, Oséias e Amós. Então assim, Miqueias proclamou essencialmente uma mensagem de condenação a um povo que insistia em praticar o mal. O seu livro, o livro que nós estamos lendo, pode ser dividido em 3 grandes mensagens, onde dentro de cada mensagem o profeta passa da condenação à esperança ao povo. Então, por exemplo, do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 13, você vai ver Deus reunindo Israel e Judá para os castigar e posteriormente os livrar desse castigo. Do capítulo 3:1 até 5:15, Deus julga os governantes do povo, mas finalmente virá para os livrar. E a terceira grande mensagem
capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 20, Deus acusa o povo como um todo, mas no final trará um livramento a eles. Só que você pode se perguntar, o que esse livro pode nos ensinar hoje, século 21? E eu respondo, muita coisa. Podemos dizer que, assim como a civilização ocidental tem abandonado seu fundamento cristão nos tempos de hoje, Judá também havia abandonado sua herança religiosa. E isso trouxe consequências a eles. Externamente, haviam práticas religiosas corretas. Entretanto, o coração do povo havia se afastado do Senhor. E o fruto dessa incoerência era uma série de corrupções e vícios desenfreados na sociedade. De igual modo, hoje podemos observar algo muito semelhante. Pessoas que externamente vivem uma vida religiosa correta, mas o seu coração está longe do Senhor. A sua motivação pode ser qualquer coisa, menos agradar a Deus. Dito isso, vamos ver hoje o que realmente Deus quer e exige de nós. Então, indo para o nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de uma tentativa de defesa. Está lá no versículo 6 e versículo 7, vamos ler novamente. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Então, como acabamos de falar, do início do capítulo 6 ao final do capítulo 7, Deus, por meio de Miqueias, está acusando o povo de infidelidade, de quebrar os preceitos da aliança feita com eles. E por causa disso, Ele mesmo, o Senhor, enviará juízo sobre aquele povo. Porém, no final de tudo, Deus mesmo trará livramento ao seu remanescente que permanecer fiel. Vindo para o contexto mais próximo, vemos que no capítulo 6, Miqueias está descrevendo uma cena de um grande tribunal cósmico. E nessa cena desse tribunal, nos versículos 1 a 5 do capítulo 6, Deus é apresentado como o ofendido, o juiz e o promotor de acusação. Deus é o ofendido no sentido da infidelidade. Uma aliança havia sido quebrada. Ele é também o promotor que acusa o povo do crime cometido, como é o juiz que irá sentenciar sobre aquele povo o castigo. Então, ainda na cena desse grande tribunal, da disputa judicial de Deus com o seu povo, vamos ver que existem inclusive testemunhas, que são os elementos da criação. Você vai ver colinas, montes, alicerces da terra e etc. Diante disso, ao lembrar o seu povo da sua proteção no passado, sua proteção e a sua bondade, o Senhor está acentuando a infidelidade do presente daquela nação. Podemos ver isso claramente nos versículos 3 a 5. Acompanhe comigo, versículos 3 a 5 do capítulo 6, que dizem, Deus falando: meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal
e reconheça que os atos do Senhor são justos. Parafraseando, Deus havia sido fiel e bondoso durante toda a história daquele povo. Ele havia libertado da escravidão, livrado dos perigos, providenciado o necessário, e mesmo assim, após tudo isso, o povo se afastou dele, o desobedecendo. Então agora, nos versículos 6 e 7, vemos uma mudança na cena do julgamento. Miqueias vai mostrar nesses 2 versículos a fala daquele que está sendo acusado, o povo de Deus, e a sua tentativa de defesa e reparo. Então, na parte A do versículo 6, vemos qual a resposta do povo à acusação de Deus. Eles dizem: o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Como traduz a NTLH. Diante das profundas e irrefutáveis acusações ouvidas, o povo tenta buscar o favor de Deus. No entanto, em vez de tomar o caminho do arrependimento, ele busca o atalho da religião vazia, sem vida. O povo procura disfarçar suas injustiças com rituais religiosos vazios, como se fazendo aquilo eles conseguissem retirar de sobre si a culpa que pesava sobre eles. E então, a solução encontrada, que é descrita por Miqueias na forma de uma grande pergunta retórica, com um enorme não como resposta, pode ser lida na continuação do texto. Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Perceba a progressão que Miqueias deixa no texto, com relação aos sacrifícios que o povo pensa em fazer. Holocaustos de bezerro, milhares de carneiros, 10.000 rios de azeite e, por fim, o próprio filho primogênito. Aqui o profeta está usando uma linguagem retórica e hiperbólica para mostrar que o povo estava buscando, em rituais vazios, um meio para se acertar com Deus. É como se a atitude daquele povo, frente à sua decadência espiritual, falasse mais ou menos o seguinte: quanto é que eu preciso pagar para o Senhor se acertar comigo? Que obras eu preciso fazer para que Deus me aceite e me perdoe? O que eu devo dar para Ele parar de ficar irado contra mim? Lembre-se, os holocaustos eram sacrifícios legítimos e ordenados por Deus na lei cerimonial de Moisés, Levítico 9:3. Mas precisavam ser oferecidos com a motivação correta e com uma vida certa, uma vida reta. O povo queria oferecer holocaustos apenas para ocultar os seus pecados. Eles queriam fazer a coisa certa, da maneira errada e com as piores motivações possíveis. Porém, eles podiam pensar ainda: se Deus não se agradar desse holocausto, então talvez a quantidade de sacrifícios o agrade. Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. O povo pensou que Deus estava interessado no tamanho da sua oferta. Entretanto, Deus não se impressiona com a ostentação humana, mas sim com a sinceridade no coração daquele que se aproxima dele. Por último, o povo pensou que pudesse agradar a Deus imitando os povos pagãos ao seu redor e oferecendo no altar o próprio primogênito. Mas sabemos
que Deus não aceita sacrifícios humanos. Na verdade, Ele quer a vida e a obediência dos homens, não a sua morte ou apenas sacrifícios. Podemos ilustrar essa verdade olhando para o profeta Samuel, que ao repreender Saul, deixa isso muito claro. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Podemos ver essa verdade muito bem colocada por Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel falando com Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, voltando para o nosso texto, podemos aprender algumas lições aqui com ele. Primeira dessas lições: muito mais do que atitudes, o Senhor deseja o nosso coração. Em uma época em que ser cristão e o evangelho tem sido tão banalizado, é fundamental lembrarmos que a Escritura nos mostra que muito mais do que obras, ofertas ou serviços, o Senhor deseja uma motivação sincera e uma vida totalmente dedicada a Ele. É comum hoje em dia vermos pessoas que pensam que ser cristão se resume a ir à igreja 1, 2, 3 vezes por semana, a postar versículo diariamente em todas as suas redes sociais, a fazer obras de caridade, dar o dízimo, frequentar uma célula ou um metanoia, ou servir em algum ministério da sua igreja local. Mas ainda assim, fazendo tudo isso, vivem conformadas com o seu pecado. É de suma importância, sim, que o cristão tenha boas obras. Mateus 5,16. Oferte o seu tempo e o seu corpo a Deus. Romanos 12,1. Sirva diligentemente em seu reino. 1 Pedro 4,10. E viva em comunhão com seus irmãos. Hebreus 10,25. Entretanto, fazer isso com o coração longe do Senhor é inútil. Fazer tudo isso pela motivação errada, e aqui podemos colocar agradar a si mesmo, agradar a outros homens, receber glória, passar um tempo segundo as motivações, conquistar a pessoa que eu gosto e etc., é inútil também. Se ofertamos ao Senhor, fazemos boas obras, servimos na igreja, estamos em comunhão com os nossos irmãos, tudo isso deve ser feito com o único objetivo em vista: a glória do Senhor, a glória de Deus, e que essa glória seja demonstrada cada vez mais em nós e por meio de nós. Afinal, esse é o propósito último do homem, como ensina Paulo em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aquele povo estava disposto a oferecer holocaustos, bezerros, milhares de carneiros, rios de azeite, o próprio filho, mas não estava disposto a oferecer o que realmente Deus quer dele: o seu coração, a sua fé exclusiva, a sua devoção sincera. E aí fica a pergunta para cada um de nós: você está disposto a fazer isso? Você está disposto a negar a si mesmo para agradar a Deus? Está disposto a abrir mão dos seus planos em prol dos planos do Senhor? Segunda aplicação: práticas externas não resolvem o nosso problema com o pecado. A realidade que a Escritura apresenta é que, conforme diz o apóstolo Paulo, todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todo ser humano já nasce debaixo do jugo do pecado, é escravo dele e só faz aquilo que desagrada ao Senhor. A imagem que a Escritura pinta de todo homem natural é que ele é um morto espiritual. Efésios 2:1. Todo homem diariamente ofende a Deus, acumula sobre si juízo e é merecedor do inferno, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Contudo, diante dessa realidade, não há outra coisa que possamos fazer a não ser reconhecer a nossa miserabilidade, nos arrependermos e clamar por misericórdia. Não é o nosso desempenho na obra que nos traz perdão, não são os nossos sacrifícios e ofertas que nos trazem perdão, não é viver pecando e depois fazer algo para compensar a Deus que me traz perdão, não são as boas obras que eu faço que removem a minha culpa diante do Senhor, não são meus cargos na igreja, não é o reconhecimento de terceiros, ou um autoconhecimento intelectual sobre Jesus que me perdoa. Apenas uma fé genuína na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que resolve esse problema. É apenas pela graça, por meio da fé, que nós somos verdadeiramente perdoados por Deus e justificados diante dele. E a conta que pesava sobre nós, pelos méritos de Cristo, não pesa mais. Por isso, se você nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa fazê-lo. Se no seu coração há desejo de mudança de vida, desejo de viver para agradar o Senhor, de viver uma vida livre da escravidão do pecado, a única solução para isso é confiar que verdadeiramente Jesus pode te transformar. Obras não trazem vida espiritual, apenas o Senhor pode fazer isso. Se arrependa dos seus pecados e clame por misericórdia, porque Deus mesmo promete, Jeremias 31, 34, eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Muito mais que sacrifícios, Deus quer o nosso coração e a nossa confiança. O segundo ponto que eu gostaria de considerar é uma exigência clara. Está lá no versículo 8, vamos ler novamente. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Na continuação do texto, depois de vermos o povo tentando se defender e resolver de maneira errada o problema relacionado àquela acusação que Deus faz contra eles, Miqueias mostra agora o que realmente o Senhor quer, o Senhor exige do seu povo, que eles pratiquem a justiça, amem a fidelidade e andem humildemente com Deus. Essas palavras são muito semelhantes ao que o próprio Deus já havia falado a Moisés, e que Moisés repetira à congregação que iria entrar em Canaã. Olha comigo Deuteronômio capítulo 10, abra aí Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Portanto, realmente,
aquilo que é bom e que Deus estava exigindo do povo não era algo novo, mas sim algo que desde os primórdios da nação de Israel já havia sido comandado que eles exercessem. Deus já havia declarado o que é bom ao seu povo, e agora, além de relembrar isso, pede a ele que transforme a religiosidade em ritos de vida, uma religiosidade vazia, uma religião vã, em uma religião obediente, vida, que eles transformem uma liturgia ritualista em práticas de justiça e obediência. Novamente, não são atos religiosos. Deus quer compromisso espiritual sincero com o seu povo. Vamos analisar então esses comandos que o Senhor exige que o seu povo pratique. O primeiro é praticar a justiça. A palavra hebraica traduzida como justiça aqui no texto significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou o modo apropriado de vida. Ou seja, quando Deus, por meio do profeta, comanda que o povo pratique a justiça, Ele está ordenando que eles vivam ativamente uma vida correta e coerente com o que é bom, revelado na lei de Moisés, tanto civilmente falando, como espiritualmente. No contexto ali de Miqueias, praticar a justiça envolvia, civilmente falando, por exemplo, os ricos deixarem de se aproveitar dos pobres, deixar de explorar famílias carentes e necessitadas, deixar de acumular riquezas e terras de maneira errada. No campo religioso, os sacerdotes deixarem de prestar cultos vazios, parar de distorcer a lei do Senhor, parar de viver em idolatria e etc. O segundo comando da exigência de Deus ao povo é que eles devem amar a fidelidade. A palavra traduzida por fidelidade, ou em algumas Bíblias, misericórdia, pode ainda significar bondade, generosidade. Resumindo, podemos dizer que a misericórdia é um passo além da justiça. Ser justo significa dar a todos o que lhes é devido, enquanto misericórdia vai indicar bondade, compaixão e amor até por quem nós não estamos em dívida. Note que a misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também amada. Não basta fazer o que é certo, devemos fazê-lo com a motivação correta também. No contexto ali do profeta, enquanto praticar justiça envolve fazer o certo ou não fazer o que é errado, amar a fidelidade envolve se preocupar com o próximo, ajudá-lo caso necessário e dar ou fazer o bem a ele, mesmo que não seja uma obrigação sua. O terceiro e último comando mostra que o povo deve andar humildemente com Deus. A palavra traduzida por humildemente traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro, reverência. Andar humildemente com Deus, portanto, é reconhecer constantemente a nossa pequenez e a santidade do Senhor. É ter um estilo de vida totalmente dedicado a Ele, buscando a sua glória em todas as coisas e desfrutando do seu prazer na nossa vida. Podemos perceber que as duas primeiras ordens, praticar a justiça e amar a fidelidade, falam da relação entre os homens, enquanto que a terceira fala da relação do homem para com Deus. Assim sendo, esses três comandos se mostram também como uma síntese de toda a lei do Senhor. Logo,
não podemos cumprir as 2 primeiras sem observar a terceira. Só podemos praticar a justiça e amar a fidelidade se andarmos humildemente com Deus. Jesus, em seu ministério terreno, ensina exatamente isso. Em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40, se você quiser me acompanhar, quando Jesus é questionado por um escriba, qual o grande mandamento da lei? Ele resume toda a lei respondendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aprendemos com isso que primeiro vem a minha total dedicação e amor pleno ao Senhor, e disso, igualmente importante, flui as ações justas, boas, o amor para com o meu próximo, para com as pessoas ao meu redor. Marcos, o evangelista, narrando o mesmo evento, vai mostrar ainda que aquele escriba que perguntou a Jesus conseguiu entender bem tudo isso, e ainda responde, Marcos 12, 33, amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Dito tudo isso, fica novamente a pergunta: diante dos inúmeros pecados do povo e da quebra da aliança com Deus, o que fazer para resolver isso? E o que o Deus soberano desejava em troca? Com certeza não eram sacrifícios extravagantes, sacrifícios enormes de animais, e muito menos sacrifícios humanos. Em lugar disso, Deus quer justiça, misericórdia e fidelidade. Colocando nos termos usados por Miqueias, a exigência do tribunal, na pessoa do justo juiz, é clara. Ele requer do povo uma vida íntegra, uma vida correta, tanto para com o seu Deus, quanto para com o seu próximo. Aplicando isso à nossa vida, podemos afirmar também, com convicção, que Deus já nos revelou na sua palavra aquilo que é bom e que exige de nós também. Nas palavras de Jesus, que o amemos plenamente sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A lembrança que Deus traz ao povo da antiga aliança para mostrar sua bondade e fidelidade foi lembrando dos atos do Êxodo até eles chegarem na terra de Canaã. Entretanto, a nós hoje, crentes da nova aliança, temos também uma lembrança do que Deus fez por nós. Deus deu seu único filho na aliança da graça. Quando ainda éramos pecadores, Ele enviou Jesus Cristo para nos libertar do nosso pecado e trazer paz com Deus, reconciliação, por meio da sua vida santa e do seu sangue derramado na cruz. Contudo, assim como aquele povo, você pode se perguntar: o que dar a esse Deus que me deu tudo? O que dar a esse Deus que continua me abençoando, mesmo eu o ofendendo dia após dia? Jamais conseguiremos fazer jus, meus irmãos, ao maravilhoso presente da graça, mas podemos e devemos lhe dar tudo o que temos e tudo o que somos. Deus não quer que nos entreguemos a Ele com espetáculos elaborados de rituais e sacrifícios, que paguemos promessas mirabolantes ou nos flagelemos, mas da maneira como vivemos diariamente, andando humildemente com Ele e demonstrando justiça e misericórdia
aqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu lhe convido esta noite a fazer uma autorreflexão. Aquilo que você tem feito para o Senhor, tem sido feito com a motivação correta? Você tem servido ao Senhor por ativismo ou por amor a Ele? Você tem buscado um relacionamento sincero com o Senhor ou tem se contentado com atos religiosos vazios? Lembremos do que Jesus diz em Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito aqui nesta noite afirmando: Deus exige de nós, de mim e de você, uma devoção completa a Ele. Não somente sacrifícios, não somente ofertas ou atos de serviço, mas tudo isso com a motivação correta. Deus exige que aqueles que fazem parte do seu povo, que se chamam cristãos, pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com Ele. Ou colocando de outra forma, como Jesus diz, que o amem acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que eu e você saiamos aqui dessa noite convictos daquilo que Deus exige de nós e que busquemos nele forças para realizar tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra exposta diante de nós, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a andarmos de acordo com o Teu padrão, Senhor, a obedecer, ó Pai, o Teu comando, a fazermos e a vivermos da maneira que o Senhor exige de nós, ó Pai. A começar em mim, Senhor, que Tu opere no meu coração e aplique a Tua palavra a ele, ó Pai. E que eu consiga, Senhor, diariamente praticar a justiça, amar a fidelidade e principalmente andar humildemente contigo. É o que eu te peço, Pai, por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém.